Jesus é a pessoa mais maravilhosa que existe. Jesus é a pessoa mais graciosa que você e eu podemos conhecer. E hoje eu quero falar de Jesus, claro, mais uma vez, continuar falando do Senhor, falando do seu amor, falando da centralidade da Bíblia, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo nos ensina a respeito de uma verdade que, assim como, ou do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E com isso eu quero dizer para você que somente Jesus sozinho pode mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar toda a sua existência. E é por isso que eu estou aqui para te falar de Jesus. Portanto, quero desejar um ótimo dia para a cidade de Anapu, um ótimo dia para você que me acompanha nesse momento. Vamos falar dessa pessoa maravilhosa, vamos falar de Jesus. Dizer que somente Jesus pode mudar tudo na tua vida, pode mudar tudo na tua história. Primeiramente, Ele muda o nosso destino eterno, porque nós somos pecadores, mas Ele perdoa todos os teus pecados. Ele sara as tuas feridas. E Ele redime a tua vida, resgata, tira a tua vida da sepultura, da escuridão, do medo. Ele tira a tua vida dos labirintos da alma e te dá sentido, te dá alegria, te dá prazer. A palavra diz que Ele renova a nossa juventude como a águia. A águia passa por um processo de renovação e aí ela dobra os seus anos de vida. E o Senhor faz isso conosco. Ele nos restaura. E eu quero declarar que Ele restaure você nesse dia. Quantas pessoas nesse dia de sexta-feira já estão cansados de toda uma jornada de trabalho, já não vem a hora de que a semana termine para ter então um pouco de folga, pelo menos do trabalho do emprego ou coisa assim. Porque geralmente trabalho de casa nunca falta, não é verdade? Bom, e eu quero compartilhar com você e dizer a você que somente Jesus pode mudar toda a sua vida. Ele perdoa os nossos pecados, Ele perdoa o seu pecado, Ele perdoa os meus pecados. E a Bíblia diz que Jesus deve ser levantado. O Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos, porque do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, somente Jesus é suficiente para mudar toda a tua vida, o curso da tua história e para mudar o teu destino eterno. Aqui em Romanos, no capítulo de número 1, versículo 16 e 17, há algo especial do Senhor para nós. E diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Jesus é a pessoa mais especial que nós podemos conhecer. É a pessoa mais maravilhosa com a qual nós podemos nos relacionar, porque Ele muda nossa vida. Ele muda quem somos, muda nossos pensamentos, muda as nossas intenções. Ele muda todo o nosso viver. Ele transforma completamente o curso da nossa história. Ele acerta os nossos passos e nos faz andar de maneira que não tropecemos. Ele acerta o nosso passo, fortalece os nossos joelhos trôpegos e ombros cansados pelos fardos das lutas e das dificuldades da vida. Por isso eu quero falar para você do Senhor Jesus. Veja que a Bíblia diz, não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus. A Bíblia diz porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação. E a palavra salvação aqui, ela subentende livramento, proteção, restauração, saúde, cura, paz,
libertação de tudo quanto é situação, vício. É uma palavra extremamente abrangente. É o artigo definido, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para livramento, para restauração, para libertação, para a cura, para estabelecer a saúde, para a paz. Ele, Jesus, é o centro desse evangelho. O evangelho é boa notícia. E o poder de Deus que está no evangelho é a obra de Jesus Cristo. O que ele fez dá poder e libera poder para mudar nossas vidas. Veja que o texto diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. E aí a palavra vai nos mostrar o que há no evangelho. Qual é o cerne, qual é o âmago, qual é o fundamento do evangelho. O que é tão poderoso assim que a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus. Bom, o verso 17 diz assim: porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Algumas pessoas podem dizer: bom, a justiça de Deus é você fazer as coisas certas. A justiça de Deus, alguém vai dizer, é que quando você sofre uma injustiça, Deus vai fazer justiça por você. Outro pode dizer: bom, a justiça de Deus é quando você é humilhado, é perseguido. Deus vai fazer justiça por ti, vai fazer justiça na tua casa. Bom, tem alguma coisa a ver com isso, porém, está longe daquilo que é a centralidade do Evangelho. E eu quero compartilhar isso com você, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Por que o Evangelho é o poder de Deus? Porque no Evangelho é revelada a obra de Jesus Cristo. Se o Evangelho é pregado, mas não revela o poder do sacrifício de Jesus, se não revela o perdão dos pecados, se não revela a justificação pelo seu sangue, não tem poder. Veja que, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Tudo que você e eu podemos receber de Deus vem pela obra de Jesus Cristo. Ao crermos no Senhor Jesus, ao confessarmos a Jesus como o Senhor da nossa vida, nós que somos pecadores, nós que somos cheios de falhas, recebemos a justiça de Deus, ou seja, a santidade de Deus requer que o pecado seja punido. E a Bíblia vai dizer para nós que o salário do pecado é a morte. Todos nós, eu e você, deveríamos morrer por causa do pecado. Somos pecadores. Então a justiça de Deus consiste no fato em que Deus, para satisfazer a justiça, para satisfazer a santidade de Deus, porque Deus é um Deus santo e poderoso, Ele não pode e não podia varrer nossos pecados para baixo do tapete. Ele precisa punir os pecados meus e seus. Então Ele estabelece justiça. Como? Ele mesmo se entrega por nós. A justiça dele, a santidade dele, requer que o pecado seja punido. Agora, se eu morresse por causa dos meus pecados, ainda assim não haveria salvação para mim. Ainda assim não haveria vida eterna com Deus para mim, nem para você. Porque nós somos pecadores. Então, uma vez que a gente morresse, nós não poderíamos pagar pelo pecado. Porque a morte só tem poder sobre aquele que peca. Porque a morte é a recompensa, é o salário do pecado. Então, uma vez que morrêssemos, estávamos da mesma forma perdidos. Mas aí que entra a singularidade do cristianismo. Deus, nosso Pai,
não estabelece uma religião, mas ele estabelece um relacionamento para eu e você nos relacionarmos com ele. Ele demonstra o seu interesse, ele demonstra o seu comprometimento, o quanto ele está comprometido comigo e com você, pelo fato de entregar ao seu Filho amado, o seu único Filho, no lugar de todos os pecadores. Ele pega os meus pecados, os seus pecados e põe sobre Jesus. Jesus não tem pecado, mas quando Deus pega os nossos pecados e põe sobre Jesus, agora ele está pecado. Agora a morte vai atingi-lo em cheio. Só que Jesus é justo. O Filho de Deus não tem pecado. Os apóstolos dizem que ele não conheceu o pecado, ele não concebeu o pecado e nele não havia pecado. Agora Deus pega os meus e os seus pecados e põe sobre Jesus. Mas também Deus faz assim. Ele transfere a inocência de Jesus, a santidade de Jesus. Ele transfere a justiça de Cristo, porque ele é justo. Transfere para todo aquele que crê em Jesus. Isso é a justiça de Deus. Ou seja, nossos pecados foram punidos em Jesus. E, por meio de Jesus, nós somos feitos justos, santos e filhos de Deus. Isso é que é a justiça de Deus. Quando nós lemos o texto de 2 Coríntios capítulo de número 5, verso de número 21, e eu vou ler para você agora, esse texto é excepcional, é marcante, é maravilhoso, porque ele nos assegura o amor de Deus, o seu comprometimento e, como diz a palavra, a aliança dele para comigo e para com você. No verso 21 de 2 Coríntios 5 diz: Deus tornou pecado. Sabe? Deus tornou pecado. Quem ele tornou pecado? Aquele que não tinha pecado. Deus tornou o pecado a seu Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para quê? Por nós. Para que, por meio dele, nos tornássemos justiça de Deus. Veja, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, aquele que não concebeu, aquele que não conheceu o pecado. Para quê? Para que nele Jesus, que morreu sobre os nossos pecados, nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, quando Jesus recebe os nossos pecados sobre ele, Deus pega os nossos pecados e Deus pode fazer isso. Muitas vezes as pessoas dizem: eu não entendo essa coisa do perdão. Como é que Deus perdoa o pecado? Como é que alguém pode dizer que é salvo? Como é que alguém pode dizer que é crente? A pessoa apronta, faz tudo que não deve, vive na lama feito um porco. Daí a pouco vai para a igreja e diz: agora sou salvo, agora sou filho de Deus. As pessoas dizem: eu não entendo isso. Como é que pode? Sabe por quê? Porque as pessoas estão sempre olhando para a tua performance. Você mesmo, se você não tem conseguido entender isso, é porque você está tentando analisar do ponto de vista humano. Porque na nossa cabeça, na nossa consciência do pecado, na nossa consciência culpada pelo pecado, para que nós pudéssemos nos tornar justos, nós deveríamos fazer o caminho inverso. Deveríamos pagar o preço, deveríamos mudar de vida, deveríamos fazer tudo diferente e só então depois nos considerarmos justos. Só depois podermos olhar para nós e dizer: agora eu sou justo ou agora eu sou santo. É por isso que a justiça de Deus é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Do início ao fim é pela fé. Nunca é pelo que você faz. Nunca é pelo que eu faço. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. É provisão de Deus, é o amor de Deus que ofereceu o seu Filho como oferta pelo pecado, como sacrifício pelo pecado, debaixo dos pecados dos homens, para poder tirar os pecados dos homens e assim alcançar suas vidas, mudar sua história e fazer deles filhos de Deus. Por isso a Bíblia diz que
Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Para quê? Para que nele quem? Nele Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. Hoje eu posso dizer, sou santo, salvo e filho de Deus. Por quê? Porque Deus pegou os meus pecados e colocou sobre Jesus Cristo lá naquela cruz. E aí quando eu crio em Jesus, Ele é santo, Ele é justo, Ele é filho de Deus. Quando eu crio em Jesus, Ele me dá a sua justiça. Porque Ele não morreu pelos pecados dele, pelos maus pensamentos dele. Ele não morreu por causa da maldade dele. Nele não há pecado, nele não se encontra pecado, ele não cometeu pecado algum. Não há palavra de engano nos seus lábios. Agora ele aceita morrer debaixo dos nossos pecados. Ele recebe no seu corpo toda a punição. A justiça de Deus, a santidade de Deus requer que o pecado seja punido severamente. E é por isso que Jesus Cristo morre na cruz. Ele morreu a sua morte, morreu a minha morte. Mas ele é o Filho de Deus, santo, justo e amável. Deus o ama. E quando Deus coloca os nossos pecados sobre o seu Filho, Ele está mostrando que nos ama. Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, é o amor de Deus, o poder de Deus, que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida. Então, qualquer pessoa pode receber a Cristo. E quando você recebe a Cristo, você recebe tudo o que Ele tem. A filiação, a herança, a santidade, a justificação. Você recebe todas as bênçãos que Ele conquistou e que Ele mesmo possui. Ele imparte a nós a sua justiça, Ele imparte a nós a sua vida. Então, qualquer pessoa, qualquer um, pode receber a vida eterna, o perdão dos pecados, pode tornar-se justo diante de Deus. Cara, mas como é que funciona esse negócio? É isso que não me entra na cabeça, alguém pode dizer. A pessoa estava outro dia ali, bebendo, usando droga, já matou, agora porque está na igreja diz, sou salvo, sou filho de Deus. Como é que isso pode acontecer? É simples. Deus pegou os pecados de todos nós e colocou sobre Jesus. Jesus morre na cruz, debaixo dos nossos pecados. Quando Ele morre debaixo dos nossos pecados, os nossos pecados são pagos ou apagados, porque a morte dele pôs fim ao pecado, pôs fim à condenação. E Ele se torna, como Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz ainda, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Ele mesmo disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele diz, eu sou a água ou a fonte da água da vida. Ele, por quê? Porque Ele recebeu sobre Ele os meus e os teus pecados, para que no momento em que você crê em Jesus, você receba a justiça de Deus. Você receba o livramento, você receba o perdão dos seus pecados. Por quê? Os teus pecados foram apagados por Jesus. Quando você crê nele, então você entra no direito da vida sem pecado. É por isso que o Evangelho é poder de Deus. Porque não depende do homem, não depende de mim, não depende de você. É algo maravilhoso. Quando você crê em Jesus, você recebe o perdão, você recebe a justificação, você recebe a vida eterna, você começa a viver a vida para a qual Deus criou você. Portanto, eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Somente Jesus, somente o que Ele fez, pode mudar toda a tua história. Quando você traz Jesus para a sua vida, quando você coloca Jesus na sua vida, a morte dá lugar à vida, a doença dá lugar à saúde, a perturbação dá lugar à paz.
porque Ele muda tudo. Ele muda o nosso destino eterno, muda a nossa história, muda todo o nosso viver. Então, eu quero deixar essa palavra ao seu coração e dizer que Jesus morreu na cruz do Calvário, de braços abertos, para deixar bem claro que foi por você, que Deus está de braços abertos para receber você, que quando Jesus Cristo morreu ali no Calvário, Ele pagou o preço pelos pecados meus e seus e pelos pecados do mundo inteiro. E agora todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Você já recebeu a Jesus como Senhor da sua vida? Você já teve essa oportunidade? Bom, eu dou a você essa oportunidade agora de orar recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu sugiro uma oração e ela diz o seguinte: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu abro a porta do meu coração e eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Obrigado. Obrigado por ter morrido na cruz para perdoar os meus pecados. Obrigado por me dar ali a vida eterna. E obrigado por me aceitar como estou. Tome conta da minha vida e faça de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Bom, amigo, eu pergunto se essa oração expressa o desejo do seu coração de receber a Jesus, de receber o seu perdão. Porque se ela expressa o desejo do seu coração, eu vou fazer essa oração com mais calma e peço que você repita após mim e você estará sendo colocado diante de Jesus sob essa nova aliança que Ele estabelece comigo e contigo pelo sacrifício que Ele faz por nós. Tá bom? Então ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração e eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Obrigado, Senhor, por ter morrido na cruz para perdoar os meus pecados. Obrigado, Senhor, por me dar a vida eterna e por me aceitar como estou. Agora, Senhor, eu pertenço a Ti. Tome conta da minha vida e faça de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Amém. Amém. Se você fez essa oração, seja bem-vindo. Você agora é filho de Deus. Todos os teus pecados foram perdoados. E agora você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Claro, as pessoas vão te ver e dizer: é você? Você é a mesma pessoa. Mas lembre-se, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As pessoas podem não entender, mas o poder de Deus tira os teus pecados e o poder de Deus coloca a justiça de Cristo sobre você, faz de você justo, santo e filho de Deus, inocente diante de Deus o Pai. Então você pode desfrutar da vida eterna em Cristo Jesus. Se você não vai a nenhuma igreja, eu te convido a ir a uma igreja mais próxima de sua casa, onde a Bíblia é pregada e onde Jesus Cristo é honrado. A você que é aqui da cidade de Anapu e deseja conhecer melhor a Jesus, eu quero me oferecer para te ajudar a conhecer esse Senhor maravilhoso. Te convidar para fazer parte também de uma família que está crescendo para a glória do Senhor Jesus. Família Vida Plena. Nós nos reunimos sempre às quartas-feiras às 7h30 da noite e aos domingos a partir das 18h30. Nos reunimos sempre ali na sede do Ministério Vida Plena. Também temos congregação lá na Vila Sucupira, quilômetro 120, pastor Hélio e pastora Rose. Temos o pastor Eliésio e a pastora Edilma também ali na Vila Acrolina. E eu tenho certeza, você será bem recebido. Diga que você recebeu a Jesus através dessa oração e nós queremos ajudar você a conhecer melhor ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele ama você
E há uma nova vida, uma nova história para se desenrolar na tua vida, no teu viver, porque você é amado Filho de Deus. Todo aquele que crê será salvo, diz a palavra. Então, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida, a sua história, a sua família. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.